Muitas pessoas não entendem que a apostasia é um investimento de Satanás. Ele fez o primeiro teste de apostasia, sabe aonde? No Éden. No Éden. No Éden ele chega e faz um convite apostata a Adão, mudando a verdade de Deus em mentira. A apostasia sempre existiu, sempre existiu. Olha, houve um momento na história que não houve guerra. Houve um momento na história, houve dias na humanidade que não houve terremoto. Houve dias na humanidade que ninguém estava morrendo de praga. Mas sempre houve sobre a história da humanidade a apostasia e a falsa doutrina. E aí essas coisas vêm em doses pequenas e dizem que saíram do meio de nós. De onde que você acha que saiu falsos profetas como Ellen White, determinando a data da volta de Cristo? Ou Charles Russell, dos Testemunhas de Jeová, dizendo que ele construiu uma casa para receber Abraão. Tá bom, depois ele ficou com a casa para ele, a mansão para ele, mas era para Abraão. Abraão não veio, ficou para ele. Vários desses homens, né, várias apostasias, né, aqui na América do Sul, uma vez um pregador americano, né, eu não sei se você já viu a história, ele matou milhares de pessoas no mesmo dia, todo mundo morreu envenenado. Apostasias absurdas, sinais absurdos, e todo mundo consegue falar até o que é seita. Testemunho de Jeová é uma seita, a doutrina adventista do sétimo dia é uma seita, a religião tal é uma seita, mas aí mal percebem que a maior parte do movimento evangélico é uma seita. Eu não posso generalizar, mas existem elementos que comprovam que nós estamos na maior apostasia de todos os tempos. A maior de todos os tempos. Hoje, um dos grandes sinais das apostasias dentro das igrejas evangélicas: pregam versículos isolados. Falam de parte B de textos para corroborarem com suas ideias e vãs filosofias. Eles não querem que as pessoas tenham profundo entendimento das Escrituras, mas querem provocar nelas sensações, para que elas venham sentir coisas e não compreender as coisas de Deus. Você acha que horripilantes apostasias que aconteciam na Idade Média, ou que acontece por esses falsos pregadores que eu falei, como acontece, por exemplo, na Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, né, os Mormons? Você olha e fala assim, isso é apostasia, mas poucas pessoas olham para o programa evangélico da TV, enquanto eles estão vendendo sal, enquanto eles estão vendendo tijolinho. Eles não conseguem ver isso como grande apostasia, é só uma coisa ruim e patética, mas eles não olham isso como sinal dos últimos dias. Eles passam por um canal, aí tem um pregador de chapéu grande, vendendo para eles um travesseiro. Eles falam, que ridículo. Aí eles mudam de canal, aí tem uma guerra em Jerusalém, eles, é o fim dos tempos. Aí eles mudam de canal, aí tem lá o pastor falando assim, eu preciso de 12 mil pessoas ofertando um salário mínimo. Ele diz, que ridículo. Aí ele passa, aí vê lá, prenderam mais, sequestraram mais umas pessoas de Israel, guerra, é o fim dos tempos, temos que orar por Israel. Aí eles pegam a bandeirinha de Israel, põem debaixo do pé, ai Deus, livra Israel, porque se não livrar é o final dos tempos. Mas eles estão passando diante do final dos tempos toda hora. Você passa pelo final dos tempos dentro do seu bairro, quando você passa por um púlpito onde está ensinando aquilo que não é verdade, aquilo sim é final dos tempos. Quando você escuta um pregador dizer uma mentira através de seus congressos e conferências, quando você escuta isso, isto é apostasia, isto é final dos tempos. Guerra sempre teve, mas veja como o nome de Jesus está sendo ridicularizado pelas doutrinas e costumes e tradições e teologias
Dizem que o Espírito Santo é uma bagunça, como num candomblé, que derruba pessoas e tiram eles e colocam histerias. Nunca é um Espírito para guiar na verdade, dá a eles um novo caráter, dá a eles uma natureza de Cristo. É histeria, isto é uma profunda heresia e apostasia. E você passa por isso de porta em porta. Talvez você visita lugares assim. Mas o final dos tempos é o Hamas atacando Jerusalém. Gente, o nosso Salvador está sendo ridicularizado. Cristo, ele está sendo descaracterizado. A sua natureza, a sua verdade, a sua doutrina, a sua palavra, a sua obra, a sua justiça, a sua graça, tudo descaracterizado, mentindo ou ocultando isso do simples. E o grande problema não é a guerra em Jerusalém. Sabe por que não é? Porque o próprio apóstolo Paulo disse aos Efésios: porque não temos que lutar contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Ou como ele diz em Coríntios, que as armas de nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas, contra tudo aquilo que se levanta contra Deus. Enquanto o homem está guerreando sobre o espaço físico, os crentes deveriam estar combatendo as trevas e a mentira. Assim como Paulo olha para a vida dele e se enxerga como alguém que está, a proposta da vida dele é ser defensor do Evangelho. O que é estar em defesa do Evangelho? Ele diz: eu não posso fazer outra coisa a não ser pregar o Cristo das Escrituras. Eu não posso me deixar levar por ventos de doutrina. É por isso que ele fala aos irmãos em Éfeso, no capítulo número 4, vocês precisam estabelecer estatura de Cristo, para que vocês não sejam meninos inconstantes, levados ao redor por vento de doutrina. Você acha absurdo o Hamas entrar em Jerusalém e pegar pessoas e sequestrá-las para matá-la? Absurdo também tem sido crentes ouvindo a verdade, mas tendo a mente sequestrada por falsas doutrinas. Então Paulo está dizendo a Timóteo, nos últimos tempos, ou seja, no final dessa etapa, muitos vão se afastar, se distanciar, vão perder o rumo da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quais são as doutrinas de demônios? Eu vou te fazer como enxergar uma doutrina de demônio. Vou começar uma masterclass agora, virou moda, tá? Então estou inaugurando minha masterclass de como descobrir uma doutrina de demônio. É só tudo aquilo que não tem a ver com o que Cristo disse. Pronto, concluiu a masterclass. Se Cristo não disse e alguém insistiu que é verdade, é doutrina de demônio. Paulo chega até a dizer aos Gálatas: se até um de nós vos ensinar outra coisa, tantas coisas e tantas mentiras. Se você pegar pregadores, sabe esses congressos onde está todo mundo gritando e ninguém está ouvindo nada, só esperando a próxima frase de efeito para dar um glória a Deus e rodar, ele não está nem aí pelo contexto, sabe? É tudo muito sem contexto. Falou uma frase de efeito, pulou e gritou. Está todo mundo nessa expectativa. É que nem jogo de futebol, não precisa fazer gol. Se jogou debaixo das pernas, todo mundo, passou a bola debaixo das pernas, todo mundo alvoroça. É a mesma coisa. E nesses congressos, eles falam tantas mentiras, né? Eu lembro de uma pregação do Marco Feliciano, falando que quando ele quer fazer raiva no diabo, ele toma uma Coca-Cola e come um macarrão. Eu disse assim: como? Se você pega esse negócio, você fala assim: da onde que surgiu isso? Né? Da onde surgiu isso? Heresias. Eu tenho que dar nome, irmão. Eu tenho que dar nome, né? Edir Macedo disse que o aborto não é um pecado. Matar uma criança não é pecado. Não é pecado. Edir Macedo diz isso. É o do chapelão que eu esqueço o nome, Valdomiro, falando: não, eu preciso de 12 mil pessoas para uma campanha de um salário mínimo. Você sabe o que 12 mil pessoas com R$ 1.300 vai gerar de dinheiro? Não é absurdo?
Mário de Oliveira, essa semana, está fazendo um congresso de um dia para 3.000 pastores da própria igreja e cada um tem que pagar R$1.000. E nós aqui não conseguimos pagar 5 de aluguel. Veja, apostasia nua e crua. Você precisa de uma guerra em Jerusalém para entender que é o fim dos tempos? Você precisa de algum míssil cair dentro de Jerusalém? Quem mais? Qual acontecimento te falta para enxergar que você é testemunha ocular dos últimos dias? E através do que vem a apostasia? Olha o verso número 2 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia de quê? Homens que falam o quê? Mentira, tendo cauterizado a sua própria. Sabe o que é consciência cauterizada? A mente dele já está cicatrizada, nada mais entra, fechou, é a mente fechada. Eu já tentei pregar para ex-pastores amigos meus, dizendo isso está errado. Eles detestam, eles odeiam. Um dia eu perguntei para um pastor, me fala qual mentira eu disse, me fala onde eu não falei a verdade. E eu via ódio no seu olhar, e não via resposta na sua boca. Você lembra quando Estevão foi morto? A Bíblia diz que eles tampavam os ouvidos e rangiam o quê? Eles não tinham resposta para a doutrina de Estevão. Eles não tinham respostas. Veja, todo modismo, a forma que as canções não falam mais de Deus dentro das denominações, não falam mais do atributo de Cristo. Eventualmente uma outra vai resgatar alguma coisa, mas no meio vão fazer de tudo para distorcer o que aquele texto quer dizer. Às vezes uma canção, eles até tentam colocar um texto bíblico dentro dela, mas quando coloca, mudam o seu sentido e o seu significado. As igrejas estão criando modelos para poder distorcer a verdade, estão seduzindo as pessoas pelos interesses carnais, pelos interesses pessoais e nunca pela eternidade. Cristo virou um coadjuvante, ele nem é o principal, nem é o principal. A hipocrisia de homens que falam mentiras. Isto é pior do que qualquer ação que você possa achar que vem no mundo.